Fala pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como se preparar para o início do mês no day trade. É isso mesmo. Se você começa o mês todo motivado, mas termina frustrado, sem consistência, então presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui. Porque o problema não está no meio do mês como você pensa, e nem no final. O problema está no começo, antes do seu primeiro trade. Hoje eu vou te mostrar exatamente como eu faço para me preparar, né, para o início do mês. E o mais importante, no final dessa aula você vai sair com algo pronto, aplicável, simples e que pode mudar completamente os seus resultados. A maioria dos traders começa o mês no improviso, sem plano, sem meta, sem clareza, e o que acontece? Sempre o mesmo ciclo. Primeiro dia, aquela ansiedade do clique. Segundo dia, começa a forçar as operações. Terceiro dia, o emocional totalmente já abalado. E o resto do mês é uma tentativa de recuperação desses primeiros dias. E deixa eu te falar algo forte aqui. O trader não perde no mercado. Porque o início do mês define o estado emocional para o restante dele. Então ele não perde no mercado, ele perde na forma como ele começa. E se você começa desorganizado, você passa o mês reagindo àquilo. Se você começa estruturado, você passa o mês controlando os seus resultados. Agora, para tudo que você está fazendo, dá um pause até nesse vídeo, pega papel e caneta, que eu quero que você anote e responda algo com sinceridade para você. Onde você ganhou dinheiro no mês passado? Qual foi o ativo? Qual o período? Se foi de manhã, se foi à tarde? E para quem opera o mercado internacional, se foi à noite? Qual o time frame que você estava operando e analisando? Quais os horários que você clicou e ganhou dinheiro? Se foi abertura de mercado, se foi horário de baixa volatilidade, alta volatilidade. Onde você perdeu dinheiro também, é importante você fazer isso para a gente ter um raio-x do seu mês anterior, né, das suas operações. E o mais importante, o porquê você ganhou e perdeu. Volatilidade, sorte, execução do plano ou estava operando fora da estratégia. É muito importante que você faça isso com sinceridade e busque entender essas objeções, esses ganhos, esses loss, para chegar em algo que pode mudar completamente os seus resultados nessa história. Então, de novo, mantenha o vídeo pausado, anote novamente as perguntas, né, as questões, e busque isso. Você vai precisar assistir esse vídeo mais de uma vez, com certeza, tá? E agora presta atenção no porquê desse vídeo e o porquê também dessas questões. Porque se você sabe os motivos das operações, onde ganhou, onde perdeu, é um ponto muito importante. Você já está avançado. Agora, se você não sabe o porquê, você não está evoluindo. Você está apenas repetindo o padrão. E isso vai te tornar um trader círculo. Eu gosto de falar de trader círculo porque ele não desiste, né? Ele fica ali mexendo, se movimentando dia após dia, mês após mês, porém não vira a chavinha. Porque de fato, esse trader ele sabe que dá para ganhar no mercado. Ele só não quer aceitar o modo como se ganha. Você precisa identificar se o problema foi técnico ou foi emocional. O técnico que eu quero dizer é volatilidade, um exemplo. Ouro e índice. Cara, de uns 3, 4 meses para cá, a volatilidade desses ativos aumentaram muito. Então, possivelmente, né, tem muita gente colocando stop errado, tanto no ouro quanto no índice, porque não está acompanhando a volatilidade do mercado. E isso é a parte técnica da coisa. Ou mudou o ciclo. Tempos atrás, o ouro engatou uma tendência de alta muito forte. E se você está com uma estratégia de lateralidade, infelizmente será um período que você vai passar negativo, se não se adaptar e entender
e usar aquele ciclo de mercado a seu favor. Ou a parte emocional, que é execução errada, ansiedade. E isso muda muito, pessoal, porque uma coisa é problema técnico e outra coisa é problema emocional. O técnico a gente ajusta, estratégia. O trader emocional precisa ajustar comportamento. E 90% dos casos o problema não é o gráfico, é a mente. Aqui está um dos maiores erros do trader. Meta baseada em dinheiro. Quero fazer 5 mil, quero dobrar a banca. Meu amigo, quem fala banca no day trade, tá, que opera bolsa de valores, tanto o mercado nacional e internacional, e falou banca, deveria ser expulso do mercado na hora. Entrou loss, até quebrar a conta. Tá? Não existe, galera. No mercado sério financeiro, a gente fala de investimento. E isso, tá, de dobrar a banca e falar o financeiro que pretende fazer no mês, é uma grande ilusão. Eu vou te explicar como dá para fazer 100% e como realmente não existe 100%. Muitos traders colocam para negociar 300, 400 reais investido ali para fazer aquela operação. E de fato, você pode fazer 100, 200, 300% desse valor destinado ao day trade. Mas, tá, eu julgo impossível ou no mínimo ultra difícil você fazer 100% do seu patrimônio. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem hoje 5 milhões de reais e coloca ele na bolsa de valores e tentar dobrar ele no mês, ou seja, fazer 100% daquilo, fazer 5 milhões de resultado sobre 5 milhões que você tem, o dinheiro da sua vida, com certeza a chance de você perder aquele dinheiro é muito maior do que você ganhar e fazer esse 100%. Porque ali tem pressão. Agora, se você tem 5 milhões, pegou 20 mil reais, tá, dos 5 milhões e colocou para fazer day trade, sim, é possível você fazer 100% do valor que você alocou para o day trade. Por isso muita gente fala, dá para fazer 100%, 200%, dá, do que está investido no day trade, realmente é possível, mas o patrimônio como um todo é muito difícil. E de cara eu já recomendo, tá, que você nunca coloque o seu patrimônio inteiro para fazer day trade. Brito, você não precisava falar isso. Precisa. O óbvio precisa ser dito, tá? Day trade é uma operação de alto risco, perfil agressivo, e você precisa de fato estar preparado para fazer as operações. Dá muito dinheiro, mas como eu disse, você tem que ter preparo, tá? E vamos voltar aqui para a nossa linha de início do mês, para você não se perder. E por que isso, né, que eu digo, é uma ilusão, essas metas, essas coisas que vocês acabam colocando na cabeça, principalmente quem é iniciante, né, faz essas contas de percentual e quando vê, cara, pô, vou estar bilionário aí em 2 anos. Cara, esse tipo de meta gera pressão. E pressão gera erro. Exemplo básico. Tem dia que você tem um compromisso. Exemplo, você opera mercado B3, o mercado abre 9 horas da manhã, e 10 horas da manhã você tem uma reunião do seu trabalho, que você não pode faltar, você tem que estar presente naquela reunião. Cara, esse compromisso que você tem vai forçar, vai pressionar você a realizar um trade fora do seu plano, com toda certeza, antes das 10 horas. Você vai querer apertar o botão tradear antes das 10 porque você sabe que não tem tempo hábil para operar. Esse leve compromisso vai desregular totalmente o seu plano de trade. Já fica uma recomendação, se você tem um compromisso dentro, né, ou muito próximo do horário das suas operações, não analise mercado. Foque no seu compromisso, outro dia você opera. Olha como eu faço. Eu crio uma meta de execução, não meta financeira. Eu crio uma meta de execução. Ou seja, exemplos também, tá? Só opero com confluência, só opero nas minhas regiões, respeito o stop sem exceção e eu paro aquele dia se eu tomar 3 stops. Se eu tomar 3 stops seguidos, eu tenho que parar o dia. E aqui é o segredo do jogo. Eu tenho uma execução muito boa, o resultado
é consequência dessa execução. E o foco no dinheiro, ele destrói a execução. Então é melhor eu focar na execução do meu plano de trade, do que eu me propus, porque aí sim eu vou ter resultado, do que focar no dinheiro e destruir completamente a minha execução. Você não vai controlar quanto ganha, mas você controla quanto executa. E eu quero que você faça um contrato com o mercado, já que você está com papel e caneta aí, se não pegou, vai lá pegar e volta aqui, para o vídeo se for preciso, e escreve 3 regrinhas. E essa regrinha, galera, é inegociável. Você não vai operar fora do seu horário, você vai respeitar o seu stop diário e não vai aumentar a mão depois que tomou um loss. Esse será o seu contrato com o mercado. A gestão de risco no início do mês. Agora vem uma parte que separa o amador do profissional. A maioria começa o mês querendo acelerar. Pessoal, você não precisa acelerar. Põe isso na sua cabeça. Você só vai acelerar depois que o mercado te der dinheiro. Como assim, Brito? Primeiro você começa leve. Você vai interpretar o mercado nos primeiros dias. Porque o início do mês não é sobre ganhar dinheiro ali, você tem 30 dias para operar. É sobre calibrar a sua leitura, entender o ciclo, entender a volatilidade, entender a estratégia que o mercado está pedindo que você use ou que você evite naquele momento. Você está entendendo tudo, o time, o comportamento ativo, a volatilidade. Então, anota isso de novo, tá? Começo de mês é proteção. Coloque o mínimo possível do seu dinheiro a risco, pessoal. Começo do mês é proteção. Meio do mês, você vai ter a consistência e a consciência se você vai conseguir acelerar ou manter o padrão que você está. E o final do mês é otimização. É assim que você opera. Se você tenta acelerar no começo, você sabota o restante do mês. Porque se essa aceleração inicial der ruim, lembra, você vai passar um mês todo tentando recuperar, cara. Mês todo, e vai voltar no ciclo tudo de novo. Saia da bolha. Saia da bolha. Presta atenção. Você não perde dinheiro porque não sabe operar. Você perde porque não aceita perder. Tem um livro até, né? O melhor perdedor vence. O início do mês, isso fica mais forte. Porque você entra querendo recuperar prejuízo, repetir resultado e provar alguma coisa. Só que o mercado não negocia com a gente, com a nossa emoção. Ele simplesmente responde a comportamento. Então você precisa, no mês, com o estado, você precisa entrar, né, iniciar o mês com um estado específico, que é neutralidade. O que foi, foi. Sem euforia e sem frustração. Você vai simplesmente executar o contrato que você fez, o seu plano e o seu contrato com o mercado, as regras que você se propôs a seguir. Dá um reset sobre os trades que você fez, os seus resultados anteriores. Esquece tudo e pensa, o mês já acabou, eu não preciso recuperar absolutamente nada, cada trade é um trade, você só precisa executar bem. Eu não preciso, escreve isso, ó, eu não preciso ganhar, eu preciso executar. Troca essas palavras. Obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro. O final do mês, o objetivo de todo mundo é fechar positivo. Mas troca o eu não preciso ganhar dinheiro. Aliás, o eu preciso ganhar dinheiro e coloca eu preciso executar. Se você executar o seu contrato e levar isso a sério, vai mudar o seu resultado, pessoal. Eu tenho certeza disso. Porque muita coisa é falta de execução. Execução da gestão de risco. Você não executa a sua gestão, você não executa o seu trade, você não executa o seu plano. Então, executa. A partir de hoje, a palavra, a frase que vai estar no seu computador, na sua frente, é eu preciso executar. E leve isso a sério, pessoal. Vai mudar os seus resultados. Trader consistente não depende de motivação, cara. Não tem que acordar ali e hoje eu tô motivado, hoje tá sol.
Não, depende de rotina, comportamento. E essa rotina, por mais que eu te aconselhe em horários que deva operar ou não, ou outro professor faça isso, você precisa definir a sua rotina. Você precisa definir, porque a rotina já é algo cansativo. E se é uma regra que eu estou impondo, fica pior. Agora, se é uma regra que você mesmo propôs e decide realizar, isso fica muito mais fácil de ser absorvido. Então define a hora que você vai analisar gráfico, a hora que você vai operar, a hora que você vai revisar, a hora que você vai se preparar para operar. Por que isso? Porque quanto menos você decide na hora, menos você erra. Porque a decisão cansa a gente. Por isso eu particularmente não recomendo que você fique no mercado o dia inteiro, 20 horas operando. Jamais faça isso, porque tomar a decisão cansa. E se você já tem tudo prévio, você não precisa tomar decisões instantâneas, imediatas. Você já está preparado para aquilo. E com isso a rotina vai fazer o essencial, que é te proteger. A rotina vai te proteger de tudo. E eu tenho certeza que se você aplicar isso, que eu passei nessa aula, o seu próximo mês vai começar diferente. Porque agora você não começa no impulso. Você começa com estratégia. Você começa estruturado. E nunca esqueça disso. O mercado não paga quem acerta mais. Ele paga quem erra menos. E continua consistente. E eu quero saber de você. Comenta aqui mês estruturado e me diz qual desses pontos você nunca aplicou. Coloca aqui nos comentários. E se você quer subir um nívelzinho a mais, eu deixei o link aqui embaixo do meu curso Trader Minimalista na descrição do vídeo. Ele é um curso voltado para Price Action, ou seja, leitura de mercado, gestão de risco e evolução para o trader. Com certeza irá te ajudar a sustentar tudo isso que você aprendeu hoje. Mas faça o mais importante hoje. Prepare-se para o mês e execute. Porque conhecimento sem execução é ilusão. Tamo junto, até a próxima aula. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com a galera. Bora!